Pedro Paula Paiva, Ricardo Lúcio Varela. Presente. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Eu convido o vereador Carlos Alberto Couto, segundo secretário, para assumir o cargo de cadeira de vice-presidente. Ata da terceira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Botucatu, em 24 de agosto de 2011. Aberta a sessão às 18 horas, achando-se presente 8 vereadores e ausente o vereador Marcelo Santos, foi feita a leitura da ata anterior, sendo a mesma votada e aprovada por unanimidade. Iniciando os trabalhos, foi colocada em pauta a matéria que motivou essa sessão, conforme assim ficou definido. De acordo com o parágrafo 4 do artigo 136, regimento interno, foram aprovados por unanimidade em primeira e segunda votações os projetos de lei de número 35/2011 e 38/2011, bem como o projeto de resolução de número 25/2011. Encerrando a sessão às 18 horas e 20 minutos, e nada mais havendo a tratar, eu, secretário da mesa, lá veio presentear, que depois de lida, se aprovada, será assinada. Em discussão, ao lado da sessão anterior. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os contrários manifestam em pé. Aprovada a ata da sessão anterior. Projetos apresentados. Sofia 142/2011. Votos par 29 de agosto de 2011. Senhor senhor presidente, é através deste encaminhado a esta Igreja Casa Legislativa, projeto de lei complementar que normatiza o funcionamento de casas e locais de divertimento público e realização de eventos, documento anexo. O projeto se justifica dada a imprescindibilidade disciplinar de forma mais abrangente e eficaz o funcionamento de casas e locais de divertimento público e a realização de eventos de caráter provisório, os quais dependem da licença prévia da administração municipal, que, de acordo com a presente proposta, pretende impor novas obrigações e requisitos a serem seguidos pelas pessoas interessadas na promoção de tais eventos, com a antecedência mínima de 15 dias a data prevista para o início das atividades ou para a realização de evento cujo modelo e preenchimento obedecerão ao estabelecido pela Secretaria de Arrecadação e Fiscalização, além de várias outras obrigações específicas, com previsão de multas e outras sanções de natureza administrativa, bem como instrumentos de controle mais eficaz destinados a facilitar e otimizar a arrecadação municipal, além de possibilitar uma fiscalização mais efetiva que possibilite ampliar a segurança à população, atendendo assim o necessário interesse público. Além disso, o presente projeto possibilitará que empreendedores amadores e aventureiros
bem como aqueles que, intencionados, levem adiante eventos cujo fim exclusivo é lucrar a qualquer custo, sem importar com a segurança, conforto e bem-estar público. Por fim, o presente projeto busca evitar que tais atividades não prejudiquem o bom andamento do comércio local, procurando limitar e ordenar o número de eventos de forma que a economia local não seja destinada às despesas de eventos em questão, cuja realização muitas vezes são mediante contratação de pessoas que não residem no município, além de lucro ser todo direcionado para outros locais. Na certeza de contar com a primeira atenção espírita de Vossa Excelência, reitero a expressão do meu distinto apreço. Assim, o prefeito municipal Haroldo Souza Queiroz, secretário de Arrecadação e Fiscalização, Paulo Sérgio Teixeira Leite. Projeto de Lei Complementar número 02/2011 normatiza o funcionamento de casas e locais de divertimento público e realização de eventos. Esse projeto será encaminhado a duas comissões, Justiça, Legislação e Redação e Finanças e Orçamento, para em conjunto emitir o parecer. Secretaria da Primeira Câmara, Coordenadoria de Apoio da Primeira Câmara, processo 679247, exercício 2002, Prefeitura Municipal, Belo Horizonte, 16 de agosto de 2011. Senhor Presidente, por ordem da Excelentíssima Senhora Presidente da Primeira Câmara deste Tribunal, Conselheira Adriene Andrade, e nos termos do disposto no artigo 238, parágrafo único, inciso 1º da Resolução 12/2008, encaminha-me o parecer prévio emitido sobre as contas deste município, referente ao processo acima edificado e constando as notas taquigráficas e na emenda que seguem o cópias anexas, acompanhado do relatório da unidade técnica competente. Certifico-lhe que, após o julgamento das contas pela Igreja Municipal, consoante disposto no artigo 44 da Lei Complementar número 102/18, de 18 de janeiro de 2008, deverá ser enviada a este tribunal cópia autenticada da resolução, bem como das atas das sessões que a matéria foi discutida e votada, contendo a relação nominal dos edis presentes e o resultado numérico da votação. Cientifico-lhe ainda que o descumprimento da remessa de tais documentos de Estado, no prazo de 120 dias, previsto no parágrafo 1 dispositivo legal reto mencionado, poderá ensejar a aplicação de multa prevista no inciso 9 do artigo 85 da Lei Complementar 102/2008, bem como a remessa dos autos ao Ministério Público para a adoção de medidas legais cabíveis. Assina Reginaldo Pablo Ribeiro, coordenador de área. Esse parecer refere-se às contas de 2002, é encaminhado a duas comissões, Justiça, Legislação e Redação e Finanças e Orçamento, para avaliar e emitir o parecer. Estaremos aos requerimentos apresentados. Requerimentos de autoria do vereador Ricardo Luz Giovanni. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Pão das Baixas, o vereador que a este subscreve, vem perante Vossa Excelência e novos colegas, com a aprovação do plenário, propor uma moção de congratulações à Escola Municipal Dona Tuca pela comemoração dos 20 anos de sua fundação. Cabe destacar a importância da referida escola para a educação de nossas crianças de nossa cidade. Sendo aprovada, sugiro que essa homenagem seja transmitida à diretoria da escola, sendo estendida aos colaboradores e alunos. Câmara Municipal de Pão das Baixas, 29 de agosto de 2011, assina o autor do requerimento, vereador Ricardo Luz Giovanni. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Pão das Baixas,
O vereador que este subscreve vem perante Vossa Excelência e nobres colegas, com a aprovação do plenário, procurou moção de pesar pelo falecimento da senhora Roselane Rosa de Faria, que residia na rua Atlântida, número 85, bairro Caiçara, Adelaide, Belo Horizonte. Se aprovada, surgir o conste da ata de nossos trabalhos e que seja dado ciência a toda a família enlutada. Assino o requerimento do vereador Ricardo Lúcio de Alvarenga. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bom Despacho, o vereador que este subscreve vem perante Vossa Excelência e nobres colegas, com a aprovação do plenário, requerer que seja enviado ao Dr. Carlos Médici, secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas, a solicitação de melhorias no acesso à entrada de nossa cidade pela BR-262, entroncamento da MG 164, limpeza das laterais da pista, melhor sinalização, inclusive dos redutores de velocidade e recapeamento da pista de rolamento. Tal solicitação se faz necessária, pois o fluxo de veículos é muito intenso e da forma que se encontra acarreta perigo a todos que utilizam essa via de importante acesso ao nosso município. Câmara Municipal de Bom Despacho, 29 de agosto de 2011, assina o vereador Ricardo Lúcio de Alvarenga. Requerimento de autoria do vereador Ricardo Alvarenga, em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, vereador autor Ricardo Alvarenga. senhor presidente, vereador Carlos, nobres colegas, público que nos assiste, gostaria de solicitar a aprovação desses três requerimentos. Primeiro, Dona Duca, a escola Dona Duca, na última semana, infelizmente eu não pude estar presente, mas comemorou os seus 20 anos de fundação, e é uma escola muito importante para o nosso município, uma escola municipal, uma escola que abriga muitos alunos, serve lá a região do bairro São Vicente, e tenho certeza que serve muito bem, com uma educação de qualidade. Segundo, senhor presidente, um voto de pesar pelo falecimento da Roselane. Roselane era casada com Luiz Alberto Faria, coronel da polícia, e a sua esposa, infelizmente, na última sexta-feira, faleceu, vítima de câncer. E por último, senhor presidente, nós requeremos aí novamente a questão da entrada da cidade, o acesso até a 262, lá pelo bairro São José. Nós fizemos um requerimento há uns 90 dias atrás para o diretor do DR e infelizmente não obtivemos resposta. Então agora nós estamos enviando para o secretário de Estado de Obras Públicas, Dr. Carlos Médici, deputado federal, a quem a gente, pelas informações, várias cidades de Minas Gerais estão sendo melhoradas os seus acessos de entrada na cidade. Nós sabemos que a Prefeitura Municipal tem um projeto de duplicação para a entrada, mas talvez o investimento é um investimento mais alto, possa demorar um pouco. E o estado que aquela via se encontra necessita de pelo menos um recapeamento urgente. As pessoas que têm passado por lá, nós, todas as pessoas que utilizam essa via de acesso pela 262, é a única via asfaltada, o estado está muito precário. Então nós estamos solicitando providência, tendo em vista que as chuvas daqui a pouco já começarão e se ficar do jeito que está, vai realmente ficar quase intransitável. Então solicito aos novos colegas a aprovação dessas indicações. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Com o consentimento do vereador doutor, gostaria de assinar fazer parte do requerimento. Em votação, vereadores que estiverem de acordo, permaneçam a comissão. Aprovados. Requerimentos de autoria do vereador Ricardo. Requerimentos de autoria do vereador Iru. Requerimento de autoria do vereador Marco Peru. Instalação de energia elétrica no trecho entre as avenidas de Rosa Brandão
e a rua Monsenhor Adriano até o supermercado Ribetes, bairro Jardim América. Nessa região, há necessidade urgente de uma melhor iluminação pública. Alguns moradores nos procuram reclamando da situação, pois a ausência desse melhoramento, que ocasiona a falta de luminosidade no período noturno, coloca em risco a segurança daqueles que transitam pelo local. Indicamos na forma regimental e após o veto plenário dessa casa que seja anunciado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que este determine, junto ao setor competente, providências junto à concessionária local do serviço de energia elétrica para instalação de energia ou posto de energia naquele local. Segundo requerimento, solicita estudos para a colocação de quebra-molas na Avenida Municipal, próximo ao 284 Jardim América. Muitos motoristas que conduzem seus veículos pelo local, inclusive, o fazem de forma imprudente, colocando em situação de risco transeuntes que por ali circulam. Diversos moradores das mediações, preocupados com o fato, inclusive em horário escolar, devido às escolas situadas no bairro São José, nos procuraram para solicitar a nossa intermediação junto ao Poder Público Municipal, visando uma solução que pelo menos minimize as situações de risco a que estão expostos. Considerando o exposto, indicamos na forma regimental e após o veto plenário, seja oficial o excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine junto ao departamento competente a realização de estudos que se fizerem necessário para verificar a viabilidade quanto ao atendimento da retificação assim solicitada. Requerimento de autoria do vereador Gilmar e Rufo. Em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, vereador autor e Rufo. Senhor presidente, eu fui procurado dias atrás pelo senhor Sebastião, que é morador daquela região ali, do bairro Jardim América, e ele me disse que há um espaço realmente muito mal iluminado ali, e que então está parecendo, foi vítima de furto lá recentemente, e o pessoal também está usando aquilo lá para vender droga, vários carros lá de madrugada, você não sabe o que está fazendo lá. E também tem um problema aí, é o problema dos quebra-molas, né? A maioria dos condutores, infelizmente, não são educados para dirigir de uma maneira civilizada, então se faz necessário o uso, né, desse artifício aí para ver se coíbe um pouco da velocidade exorbitante que essas pessoas ficam conduzindo seus veículos pela via pública. Então, baseado na solicitação desse morador do bairro, a gente fez esse requerimento aí, esperando contribuir para amenizar a situação dos moradores daquela área. Muito obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente, Palavra, vereador Ricardo Valerio. senhor presidente, gostaria de solicitar ao autor permissão também para assinar os dois requerimentos, só que a questão da iluminação realmente ali é por conta do município. A CEMIG não tem como resolver aquela questão, porque ali ela já atende com energia elétrica. Então todas as edificações são atendidas. Então para instalar um novo poste ali, iluminação pública é por conta da prefeitura. A prefeitura que é responsável pela iluminação pública. E o quebra-mola, com muito custo nós conseguimos lá aquele primeiro ali, né? Mas realmente precisa de mais um ali acima daquele que já existe, porque infelizmente o trânsito muito intenso naquela região permite que os motoristas corram bastante e está correndo sério risco de vida. Já teve vários acidentes lá, pode comprovar com boletim de ocorrência. Infelizmente, quebra-mola como a gente já discutiu aqui várias vezes, né? É a única coisa que impede os motoristas, de ultrapassar as suas velocidades e fazer aquilo que não pode. Então eu acho que o Fernando já colocou a questão da legalização dos quebra-molas, precisa se fazer das dimensões corretas e a gente, quem sabe, o CONCEP inclusive já disponibilizou recurso para fazer aquilo lá, se o município não tiver condições, o CONCEP tem uma verba que pode utilizar isso. Então só queria reforçar esse pedido que é muito importante. Continua a discussão. Pela ordem. Com a palavra, vereador Fernando Cabral. A propósito desses dois requerimentos, gostaria de fazer comentários breves. Primeiro, sobre o meu desânimo. Nós temos visto aqui que
Mesmo os vereadores da base, os mais fiéis aliados do prefeito, não têm conseguido grande progresso nas medidas mínimas que a cidade requer. Se os vereadores da base não conseguem, pode-se imaginar que os da oposição muito menos, né? Isso é lamentável, porque são coisas mínimas da segurança do cidadão, como quebra-mola, iluminação, etc. A propósito da iluminação, tem uma notícia que ela é boa, embora à primeira vista pareça uma informação ruim, uma notícia ruim para a cidade, para os municípios de modo geral. É que a partir de 2013, a iluminação será declaradamente, explicitamente responsabilidade do município. As empresas distribuidoras de energia não poderão, sob nenhum pretexto, assumir a iluminação pública municipal. Por que eu digo que, sob essa aparência de má notícia, porque os municípios reclamam que não conseguem bancar a conta de luz? Por que sob essa aparência má notícia, aparente má notícia, eu digo que é uma boa notícia? Primeiro, nós vamos acabar com essa palhaçada de brincar com o cidadão. Vai-se à prefeitura, a prefeitura diz que o problema é da CEMIG. Vai-se na CEMIG, a CEMIG diz que o problema é da prefeitura. E o cidadão fica na mão. Então, quando a ANEEL baixa essa portaria, dizendo é do município definitivamente, as empresas de energia elétrica não poderão ser responsabilizadas pela iluminação, nós já demos transparência. O cidadão agora não vai ser mais enganado, vai saber onde reclamar. Primeira boa notícia. Segunda boa notícia. Hoje nós não sabemos, nem com os bons prefeitos, nós sabemos quanto custa realmente a iluminação pública. O que se há de dizer de prefeitos como de bom despacho, que não tem a menor transparência em nada. Então nós não sabemos quanto custa a colocação de poste, quanto custa a extensão dos fios, quanto custa a conta de luz do município. É uma caixa preta. Então isso aí vai permitir que um prefeito honesto, para os desonestos não tem solução, um prefeito honesto saiba exatamente quanto custa a iluminação pública, quanto custa colocar poste, porque vai ser obrigação dele, quanto custa colocar um bracinho da iluminação, que vai ser obrigação dele, quanto custa trocar a lâmpada, e esse custo sai na taxa de iluminação, que o cidadão hoje já paga, mas não sabe para onde vai. Então nós também nisso teremos transparência. Então, repito, sobre a aparente má notícia de que o ônus virá para o município, na verdade nós teremos um ganho, porque hoje o ônus já é do município. O município paga, o município instala os postes. O vereador Ricardo lembrou muito bem, naquele local não é responsabilidade da CEMIG, é responsabilidade do município. Quem instala poste é sempre o município. Então, quando o cidadão vai à prefeitura, o prefeito vira para ele e fala assim: a CEMIG não quer instalar. Não tem nada a ver com isso. Isso não é obrigação do CEMIG, nunca foi. Então, vai ser uma boa notícia. No final das contas, será uma boa notícia. E com relação ao trânsito, eu acho que não há mais nada a dizer. Nós estamos aqui, eu estou aqui há mais de 2 anos e meio, e o que nós temos ouvido é enganação atrás de enganação. Não temos quebra-molas, os quebra-molas que existem são mal posicionados, são mal colocados, mal sinalizados, são perigosos. Mesmo alguns quebra-molas novos, são poucos, estão mal feitos, não respeitam a legislação, e na maior parte dos locais, inclusive os quebra-mola, eles não são colocados. Não é o primeiro requerimento que o vereador Igor faz, ele já fez, eu acredito, não saberia dizer o número exato, mas pelo menos meia dúzia, provavelmente muito mais de meia dúzia, nenhum dos quais foi atendido. Eu já fiz, o vereador Ricardinho já fez, se não me engano o vereador Marcelão já fez, e nunca fomos atendidos, acredito que não seremos atendidos. Mas vamos pelo menos documentar mais uma vez que os vereadores estão preocupados com a segurança do cidadão e com a proteção do patrimônio privado, infelizmente sem resultado. Muito obrigado, senhor. Eu concordo plenamente com o comentário do vereador quando diz a questão de definir a responsabilidade, mas discordo também plenamente quando a ANEEL tem que fixa uma vez mais que a responsabilidade é do cidadão.
que a empresa concessionária, ela poderia perfeitamente colocar uma lâmpada para iluminar na frente da residência da pessoa, que ela está obtendo lucro exorbitante com relação à concessão da energia ali naquela casa, e, no entanto, ela só fica com o lucro, e o município, o cidadão, uma vez mais pagando por essa despesa, e, no meu entendimento, ela deveria ser para a empresa concessionária, no caso de Minas Gerais, da CEMIG. A CEMIG tem um lucro exorbitante, ela já faz investimento em outros estados e, quem sabe, em bolsa de valores do exterior. Eu não vejo por que não investir esse lucro no povo mineiro, no cidadão que realmente paga para a empresa e contribui para essa, que é o dono da empresa, inclusive. Continua a discussão. Olá, presidente. Palavra Gostaria também de esse comentário rápido, assim, do vereador Carol do setor, em relação ao requerimento do vereador Iru. E essa informação do Fernando aí, talvez, vamos verificar se realmente procede para toda a empresa, né, vereador? Eu acho que as nossas autoridades estaduais e federais precisavam de intervir mais nessas concessionárias de energia, até por a questão de definitivamente passar por responsabilidade do município e clarear mais essa questão, por exemplo, o cidadão paga a taxa e procura a gente, às vezes, para falar que na porta dele tem a lâmpada, não tem a luminária. Aí você procura saber e fala, não, o cidadão paga a taxa para iluminar a porta dele, né? Ele paga pela iluminação pública do município. Então fica uma coisa muito obscura, falta de informação. O cidadão não aceita, eu acho que concorda também, nós também não tem como aceitar uma justificativa dessa, né? Você paga aquela taxa de iluminação para o município, vai ter a sua porta. Eu acho que primeiro nós temos que olhar a porta de cada cidadão, igual o vereador Roberto falou. Se ela não pode colocar uma lâmpada na porta do morador, que ele está pagando a taxa, então tem que deixar isso mais claro. Acho que isso aí é uma coisa que os representantes amigos do Estado têm que orar na CEMIG, na concessionária de energia. E aproveitando também o gancho aí, a questão dos apagões estão acontecendo com frequência. A gente vê falar a arrecadação das concessionárias bilhões e bilhões, e não se investe na rede, distribuição, na melhoria, na qualidade. E a gente só tem informação e a gente vai procurar o cidadão que está sendo lesado, tem prejuízo, principalmente na questão do produtor rural. Questão de ordenhadeira, semana passada teve um problema, os apagões, você procura a pessoal da administração e da concessionária, eles justificam, tem que justificar para a gente, tem como prever que o transformador vai dar problema, concordo. Como é que você falar que ninguém vai morrer mais? É mentira, não pode falar isso. Agora, também prevê que a frequência é muito grande de apagões, então eu acho que falta o quê? Investir mais o dinheiro das concessionárias de energia na melhoria da qualidade. E olhar também essa questão dos municípios, né? Não é só como municipalizar a saúde, a educação, agora a energia elétrica, nas costas do município. Depois, você fica com aquela carga, você não consegue atender o cidadão e ele não entende com quem ele está pagando aquela taxa, e aí vai. A gente precisa esclarecer para que informe a esse caso se lá estão ou se lá estiveram para a reforma, caçamos a carroceria dos caminhões acima de casa, que determina a comissão apontada para levantar a situação que nós caçamos, para que, na forma do regimento interno, apresente ao plenário relatório circunstanciado de que apurou esses 3 meses de trabalho. Outro requerimento pede a Delegacia de Polícia Federal de Divinópolis que envie a esta casa cópia da portaria de instalação do inquérito para apurar a responsabilidade criminal do prefeito Augusto Souza Queiroz. De acordo com o artigo 61 da Lei Orgânica do Município, considerando o dever de fiscalizar que compete à Câmara Municipal, nos termos do artigo 31 da Constituição da República e artigo 96 da Lei Orgânica do Município de Montes Baixos, o vereador Fernando Cabral requer a mesma do plenário, pronuncia ao senhor delegado da Polícia Federal, Daniel Fábio Antigo, da Delegacia de Divinópolis, para que esse envie esse cargo cópia da portaria de instalação do inquérito destinada a apurar condutas criminosas do prefeito Augusto Queiroz na licitação e execução da obra de canalização de Corpos das Palmeiras, também chamado Corpos Machados.
requer ao presidente da mesa a designação do relator especial na forma do artigo 5º, inciso 3º do regimento interno. Fundamento, artigo 3º, inciso 3º, artigo 58 do regimento interno. Nesse caso, o vereador Fernando Cabral requer ao presidente da mesa que designe relator especial para o prazo improrrogável de 6 dias. Usará parecer acerca dos seguintes projetos de autoria. Projeto de Lei 16/2009 regula o processo administrativo no âmbito da administração pública municipal. Projeto de Lei 17/2009 regula no âmbito municipal o princípio da publicidade estatuído no artigo 37 da Constituição da República e da Constituição do Estado de Minas Gerais, no artigo 29 da Lei Orgânica do Município de Pão de Despacho. Projeto de Lei 18/2009 regula no âmbito do município de Baixo, o artigo 108 da Lei 9.503, de setembro de 97, Código do Trânsito Brasileiro, que trata da adaptação de veículos de carga ou mistos para o transporte de passageiros. Projeto de Lei 22/2009, regulamento dos incisos 2 e 9 do artigo 37 da Constituição da República e artigos 39 e 40 da Lei Orgânica do Municipal, que trata do concurso de provas ou de provas e títulos para investidor em cargo em emprego público e da contratação temporária para atender necessidades temporárias de relevante interesse público. Projeto de Lei 23/2009 regulamento o artigo 8º da Lei Orgânica do Município Municipal, dispõe sobre a denominação de logadores, vias próprias, monumentos públicos, núcleos urbanos e rurais, regiões administrativas, bairros, no âmbito desse município. Projeto de Lei 3/2010 determina o registro de informações de controle sobre o uso de veículos, máquinas e equipamentos de propriedade do município ou seu serviço a qualquer tipo de forma, na forma regimental, no seu com ou sem parecer, segundo os projetos incluídos na ordem do dia para a votação plenária dessa casa. Outro requerimento requer a Receita Federal do Brasil cópia de processos administrativos penais que são parte do município de Montes Baixos e o prefeito Haroldo Queiroz, em decorrência da sonegação do PASEP, Programa de Informação do Patrimônio do Servidor Público, previsto na Lei 9.715, 25 de novembro de 98. Considerando o princípio da publicidade dos atos públicos, como fundamento no artigo 61 da Lei Orgânica, considerando o dever de fiscalizar que compete à Câmara Municipal, nos termos do artigo 31 da Constituição da República e 96 da Lei Orgânica do Município, o vereador Fernando Cabral requer mesmo no plenário que solicite à Receita Federal que envie esta casa cópia integral dos processos administrativos e penal em que são partes do município de Pontos Baixos, o prefeito Haroldo Queiroz, em decorrência de sonegação das contribuições devidas por força do disposto na Lei 9.715, de 25 de novembro de 98, que regula a formação do patrimônio do servidor público, PASEP. Requerimento de autoria do vereador Fernando Cabral. Requerimento de autoria do vereador Fernando Cabral em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor Fernando Cabral. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero falar sobre esses caminhões, cujas caçambas estão desaparecidas pelo menos desde o início do ano. Foi aprovado aqui, em maio deste ano, uma comissão deveria ir até a garagem e obter informações a respeito da destinação dessas caçambas. Hoje, depois da apresentação do requerimento, fiquei sabendo que chegou aqui um ofício muito genérico dizendo que as caçambas estariam na fábrica Mambrini. E nesse sentido, o meu requerimento chega na hora certa, porque não veio
junto com esse comunicado, nenhuma informação de quando essas caçambas foram para lá, por que foram para lá, quanto custará, se é que elas estão lá realmente, quanto custará, enfim, de que se trata? Por que foi feita a reforma lá? Como que essa empresa foi escolhida? Por que não houve licitação para o conserto dessa caçamba? E todo o procedimento, né? Como é que ela foi transportada? Que tipo de documento fiscal foi usado para transportar essa caçamba? Quem foi o transportador? Como é que ela recebeu o dinheiro do transporte? Enfim, há muita coisa ainda para ser explicada, porque a informação que veio até aqui, ela é amplamente insatisfatória e tende apenas a confirmar que a situação é altamente irregular. Senhor presidente, eu tenho uma confirmação, por ser interessado no inquérito policial que investiga os crimes do prefeito Haroldo Queiroz, crimes federais, na canalização da Avenida Dr. Roberto. Tenho conhecimento de que o inquérito foi instaurado, que existe uma portaria, e entendo que é do interesse dessa casa ter uma cópia dessa portaria para que possa acompanhar o inquérito naquilo em que é permitido, naquilo que não é sigiloso, porque os eventuais crimes apurados contra o prefeito dizem respeito diretamente à obrigação dessa casa de fiscalizar o executivo. E também nós sabemos, temos informação segura de que a Polícia Federal fará a perícia no Código de Machado, não apenas a perícia contábil, que já foi feita pela Codevasf e que identificou o desvio em dinheiro da ECA, 1.300.000 e pouco, hoje chega a cerca de 3 milhões, isso aí, essa perícia já foi feita pela Codevasf, mas eu tenho certeza que a Polícia Federal também fará uma pesquisa contábil, mas principalmente uma pesquisa de engenharia, uma pesquisa do que foi realizado e do que não foi realizado ou do que foi realizado irregularmente, o que, tenho certeza, aumentará muito o prejuízo constatado. Daí a origem desse requerimento. Senhor presidente, é um fato sabido que o vereador tem dois papéis, desempenha dois papéis principais: é legislar e fiscalizar. Na fiscalização, é notório, eu acho que eu tenho exercido esse papel com grande afinco, com grande dedicação, e espero que o futuro demonstre também com acerto. Tenho levado ao conhecimento público, sistematicamente, todos os crimes que eu tenho apurado, todas as irregularidades que eu tenho apurado, as fraudes em licitações, o desvio de dinheiro, enfim, uma série de irregularidades e crimes cometidos pelo prefeito, por seus assessores diretos e por seus assessores indiretos. Entretanto, senhor presidente, na outra finalidade básica do meu papel aqui, que é legislar, eu tenho sido francamente prejudicado pela inércia dessa casa. Muito cidadão pensa que eu só fiscalizo e não legislo. Entretanto, isso não é verdade. Em se tratando de leis substanciais, leis de grande envergadura, leis que dizem respeito à boa administração, eu posso garantir que eu sou o vereador que mais legisla nessa casa. E, entretanto, pouquíssimas leis vieram ao plenário para serem aprovadas ou rejeitadas. Por isso, senhor presidente, escolhi alguns projetos de minha autoria que estão engavetados, alguns desde o início da legislatura, desde março, abril ou maio de 2009, primeiro ano que aqui estive. Cito como exemplo o projeto de lei 16/2009, ainda sob a presidência do vereador Marcelão. Dorme em berço esplêndido porque as comissões se recusam a analisá-lo. Não pretendo que as comissões os aprovem e não pretendo que o plenário os aprove, mas eu tenho direito, assim como a cidadania, como os parceiros têm direito, de vê-los apreciados em plenário. Quero que os meus colegas dizem se aprovam ou se não aprovam os projetos de lei que eu aqui trouxe. Pelo menos isso eu tenho direito. Não vou mais
permitir que essa casa continue enganando o cidadão bonispachense como se eu não legislasse, como se eu não apresentasse projeto de lei, como se eu só fiscalizasse. Quero que meus colegas digam: aprovam ou não aprovam. É um direito deles, é o direito de cada um de nós aqui dizer se aprova ou não. Mas não é direito de nenhum colega meu ficar omisso, ficar calado e deixar os meus projetos engavetados. O primeiro deles, senhor presidente, 16/2009, trata do processo administrativo no âmbito da administração pública de Bom Despacho. Suprema importância, porque hoje nós sabemos que tanto o cidadão quanto o servidor é maltratado nessa prefeitura, é desrespeitado nos mínimos detalhes. E um projeto como esse teria o condão de pelo menos diminuir a arbitrariedade que hoje impera no município. Então eu quero que os meus colegas digam aqui no plenário, para que a população saiba se estão de acordo ou não que exista na cidade um projeto, uma lei que evite que o cidadão seja enganado, burlado e fraudado quando ele procura a administração pública. Outro projeto, 17/2009, que regula no âmbito do município de Bom Despacho o princípio da publicidade, estatuído no artigo 37 da Constituição da República e em vários outros diplomas, como a Constituição do Estado, a Lei Orgânica do Município. Bom Despacho hoje não tem transparência. Nós falamos aqui, por exemplo, há pouco sobre a taxa de iluminação pública que o cidadão paga. Nenhum de nós aqui sabe, nenhum de nós, e nem o cidadão, para onde foi o dinheiro. Nós não sabemos quanto é e não sabemos para onde foi. Aqueles 400 mil reais que o município recebeu da Caixa Econômica Federal, nós não sabemos por quê nem para onde foi. E assim eu poderia continuar citando aqui todos os males da obscuridade, da falta de informação para o cidadão. Projeto de Lei 22/2009 trata do concurso de provas ou provas e títulos. Todos nós sabemos que Bom Despacho precisa desesperadamente de concurso público, que não tem existido. Nós temos hoje seguramente 600 cargos dependendo de concurso público. E em vez de fazer concurso, o seu prefeito frauda processo seletivo, para colocar lá dentro os seus cupinchas, os seus apadrinhados, os seus protegidos. E quando eu digo frauda, cito aqui Maria Helena Mesquita Londe, que está respondendo a processos criminais e cíveis por fraude a processo estatório em Bom Despacho e em Moema também. Graças a uma representação que eu levei ao conhecimento do Ministério Público, foram gravados os telefonemas dela, onde ela instrui quem deve passar e quem não deve passar no processo seletivo. Dá nome, passe fulano e tire ciclano. E o bom despachense enganado, pagando taxas elevadas, fazendo provas mentirosas e sendo passado para trás. Essa lei tem o propósito de, se não impedir, porque bandido a gente não consegue impedir completamente que eles ajam, pelo menos diminuir essa enganação, essa fraude continuada. Agora mesmo tem um processo seletivo em andamento aí, não tem lá previsão, por exemplo, para os deficientes físicos. Uma grave irregularidade, é ilegal o processo seletivo que está em andamento. E adivinhe se a prefeitura está ligando para isso. Adivinhe se o deficiente vai lá e reclama e alguém o ouve. Não. Eles dizem, depois nós vamos resolver. Como nós vamos resolver se não há reserva de vaga? Nós vamos depois tirar outro que foi aprovado para colocar um deficiente? O que nós vamos fazer? Então, essa lei visa dar transparência aos concursos e aos processos seletivos de bom despacho e evitar que as Marias Helenas Londe continuam dando trambique no povo de bom despacho. Outro projeto, senhor presidente, que dispõe sobre a denominação de logradouros, vias e próprios monumentos públicos, etc., de bom despacho. Porque hoje nós temos aqui
uma verdadeira doença de mudar nome de rua, mudar nome de praça, mudar nome de prédio. O vereador tem que ser muito criterioso ao propor nome para os logradouros, para os prédios públicos, porque isso não deve ser uma coisa que mude todo dia. Quando se muda o nome de uma rua de A para José da Silva, de B para Antônio Pedro, de C para Maria Joaquina, ótimo! Nós estamos tirando um nome que não tem significado, A, B, C, D, e homenageando alguma pessoa do município. Mas quando nós trocamos o nome, tiramos o nome de um cidadão de 50, 100 anos atrás e colocamos o nome de um cidadão de 10 anos atrás, nós estamos apenas fazendo política barata. Estamos querendo agradar alguma família que perdeu um ente querido recentemente e nos esquecemos que estamos destruindo a história de Montes Baixos e estamos desagradando aquelas famílias antigas cujos membros foram homenageados no passado. Isso é um desrespeito com essas famílias e é um desrespeito com a cidade, com a história da cidade. Por isso, proponho a regulamentação de uma norma que já existe no artigo 8º da Lei Orgânica do município de Montes Baixos, que é como dar nome aos próprios do município, como dar nome às praças, às ruas, respeitando a história e respeitando os nomes antigos, fazendo homenagem aos novos, mas sem desrespeitar os antigos. E finalmente, dessa lista, senhor presidente, me refiro ao projeto de lei número 3 de 2010, que determina o registro de informações de controle sobre o uso de veículos, máquinas e equipamentos de propriedade do município ou a seu serviço, porque nós sabemos que as máquinas do município têm sido sistematicamente usadas de forma irregular, sistematicamente usadas para serviço privado. E mais do que isso, sistematicamente usado para arrecadar propina. Quero ser bem claro nisso. Propina. Servidor da prefeitura, entre aspas, aluga máquinas e recebe por fora, com prejuízo para o município e com enriquecimento ilícito para si. E digo isso fundamentado, entre outras coisas, nos processos que tramitam no Fórum de Montes Baixos, onde é claro o desvio de máquina para serviço particular. Me baseio também no fato de que na cidade inteira nós temos testemunhas disso, que as máquinas trafegam para lá e para cá, tratores, patrolas, caminhões, fazendo serviço privado. Frequentemente, o que é mais grave, para empresas e empresários que não precisam desse tipo de benefício. Então, o que eu proponho é que nós tenhamos uma lei que obrigue, e não deveria ser necessário, qualquer administrador tem interesse, qualquer administrador honesto e competente tem interesse em saber quanto gasta com cada máquina, quanto que ela anda por mês, quanto de combustível ela consome, quanto de mão de obra é necessário para manter aquela máquina funcionando. Mas em Montes Baixos nós não sabemos nada disso. Nós não sabemos, nós encontramos um carro na rodovia e não sabemos nem para onde ele vai, nem de onde ele vem. Não sabemos quanto combustível ele consome, quantos quilômetros por litro ele faz, qual o custo de manutenção dele. Isso propicia não apenas o uso indevido, como já denunciei, que uma filha de um secretário em Belo Horizonte fazendo shopping com o carro da prefeitura, publiquei a foto dela no jornal para ver se ele vinha aqui reclamar. E até hoje não veio reclamar não. Por que será? Devia ter vindo reclamar. Fernando Cabral botou uma foto da minha filha e é mentira. Não seria muito bom que ele viesse aqui na Câmara fazer isso? Ou lá na Justiça? Dizer se é verdade ou não que o carro da prefeitura levou a filha do secretário para fazer shopping. Levou e trouxe. Quem está pagando esse combustível? Quem está pagando esse motorista? Quem está pagando a manutenção desse veículo? Somos nós. São os nossos tributos. É o IPTU, é o IPVA, é o ICMS. Então essa lei visa isso. Obrigar um mínimo de transparência e controle no uso dos veículos e máquinas públicas. Aí nós teremos como saber se cada veículo está sendo bem usado para transportar um doente, por exemplo, para executar um serviço de urgência em Belo Horizonte, para
transportar uma mensagem urgente, para levar um fiscal para apurar uma irregularidade. É para isso que serve esse veículo público. Não é para transportar a filha de secretário. Então, senhor presidente, eu, baseado no parágrafo 3º do artigo 58 do regimento interno dessa casa, eu requeiro nessa peça que essa casa traga até a próxima segunda-feira para decisão no plenário todos os projetos de lei, como diz o regimento, que Vossa Excelência indique o relator que em 6 dias emitirá um parecer e com ou sem o parecer venham os projetos para apreciação no plenário. Se quiserem dizer não, que digam não, mas digam alguma coisa. Não se escondam mais na omissão. Não deixem mais os meus projetos na gaveta. E depois desse trarei os outros. E finalmente, senhor presidente, tenho dito aqui que o prefeito não só desvia dinheiro, não só pratica irregularidades. Já tive a oportunidade de deixar na mão de cada um dos senhores, por exemplo, o relatório da Codevasf, que eu peço, imploro e espero que cada um tenha lido, onde está dito claramente, documentadamente, que o prefeito Haroldo Souza Queiroz malversou R$1.300.000, porque qualquer dia desse eu vou trazer aqui a representação e nós vamos ter que julgar o prefeito, se isso é bom para a cidade, se isso é errado, se é certo. Mas tenho dito aqui que ele tem sistematicamente deixado de fazer contribuições para o INSS. Ele tem sistematicamente deixado o resto a pagar ilegalmente. Aliás, não precisava de dizer, porque qualquer um de nós aqui que tenha lido a prestação de contas que ele trouxe a essa casa pode constatar isso. Não sou eu quem diz, é ele que diz ao prestar as contas. É o controle interno que diz que a situação está irregular. Tem também acumulado dívidas na justiça, porque, por exemplo, só de dívida de veículos, motoristas que dirigiam veículos irregularmente, que causaram acidentes, e que nós pagaremos indenizações de 150, 200, 300 mil reais às vítimas. O município vai pagar, e se o município vai pagar, nós todos vamos pagar com os nossos impostos, porque a administração, o secretário da administração é o irresponsável de dar carro, por exemplo, para quem não tem nem carteira, como já aconteceu, nem carteira de motorista, não tem habilitação. Onde é que já se viu entregar um veículo para uma pessoa que não tem nem habilitação, sair na rua e provocar um acidente? Isso, senhor presidente, são dívidas que estão ficando para o próximo prefeito, porque todos nós sabemos que na justiça demora. O INSS vai demorar a vir cobrar essa dívida, mas virá. E agora, senhor presidente, descubro que nós temos na Receita Federal, em grau avançado, já na fase final, um processo contra o município de Bom Despacho, porque o senhor prefeito Haroldo Souza Queiroz está sonegando o PASEP. O PASEP é o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor, é um direito sagrado do servidor, é um dinheiro, é uma poupança do servidor de Bom Despacho, e que precisa voltar para ele. Mas o senhor Haroldo Souza Queiroz está sonegando e está usando dinheiro para outros fins. Em consequência disso, existe um processo administrativo para que o município devolva esse dinheiro à União, ao fundo, melhor dizendo, que é administrado pela União, e existe um processo penal, porque isso é crime de sonegação, mais um processo penal contra o senhor Haroldo Souza Queiroz. Então é nesse sentido que eu apresentei esse requerimento para que a Receita Federal nos envie cópias, tanto do processo penal quanto do processo administrativo, para que nós conheçamos a extensão do dano provocado pelo senhor Haroldo Queiroz ao erário e ao servidor público de Bom Despacho, que tem merecido desse prefeito total desprezo, não só pelo que nós estamos vendo aqui na sonegação do PASEP, do direito do servidor, mas também, como nós podemos constatar, pela
total, completa e absoluta omissão em conceder, no mínimo, o reajuste pela inflação prevista em lei para ocorrer no dia 1º de maio passado. Isso mostra que o nosso prefeito não tem o menor respeito pelo servidor público. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Coloco em votação o requerimento de autoria do vereador Fernando Cabral. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de autoria do vereador Fernando Cabral. Senhor presidente, Fala, vereador Ricardo Alvarenga. concluímos os requerimentos, senhor presidente. Gostaria de solicitar a tribuna ao professor Ronan, que está aí com a gente e tem algumas reivindicações para fazer. Solicito a Vossa Excelência um requerimento de ordem verbal. Eu coloco em discussão o requerimento de autoria do vereador Ricardo Alvarenga, pelo uso da tribuna do professor Ronan. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Convido o professor Ronan. Linha da frente fazer a sua manifestação. Professor Ronan, na forma da resolução 81/85, que a tribuna aqui, só tem 10 minutos para fazer a sua expressão. Com a palavra, professor. Boa noite aos meus colegas. Eu vim aqui hoje para fazer um pedido à Câmara, mas mediante a gravidade dos fatos, eu estou até com vergonha de fazer o meu pedido aqui, mas como a Câmara é o altar das grandes e das pequenas decisões, eu venho aqui com o propósito também de fazer uma solicitação para o meu bairro, onde eu moro, porque eu não fui atingido em outro lugar, então eu venho aqui fazer esses pedidos. Mas, em primeiro lugar, eu estou satisfeito com o nível de debates, de acompanhamento das leis, né, do anúncio e da denúncia. O vereador é um profeta, ele tem que anunciar e denunciar também, né, fiscalizar e legislar. Isso é uma coisa muito séria, muito séria. Eu estou assustado porque eu convivi durante 20 anos no meio militar, e no meio militar a gente fala que couro combinado não dói. E a gente aprende a fazer as coisas direito, tentar fazer o direito. E como eu disse, que aqui é o altar das grandes decisões, eu não posso deixar de vir. Daqui para frente, não posso deixar mais de participar. Porque quem tem uma causa para defender, não tem o direito mais de permanecer em casa. Eu gostaria de ver essa tribuna bem cheia, representando os nossos anseios,
e dando bastas às coisas que não têm mais direito, não têm mais fundamentação de existir. Como professor, a gente fica assustado. Fui convidado essa semana para falar sobre a Semana da Independência, Semana da Pátria. Vou mudar meu discurso todo. Em vez de ficar falando em datas comemorativas de independência, vou fazer um discurso sobre uma questão social que está afligindo nós aqui. Porque dessa forma nunca vamos atingir a liberdade, a independência, o sonho. O maior erro, o maior pecado que o ser humano comete é não deixar que a esperança continue na nossa vida. O tempo passa, né? E nós precisamos viver a nossa cidade, a nossa Bom Despacho um pouco melhor, oportunizando os seus filhos. O que eu vim aqui mesmo foi falar o seguinte: eu trabalho muito com internet, eu moro na cidade, fiquei 10 anos morando em sítios, fora no redor aqui, que eu ficava mais tranquilo para poder trabalhar as minhas ideias. Estou morando no bairro Alvorada, do qual a placa que indica a entrada dele fui eu que mandei fazer. Fui pagar, tenho um amigo Jânio que não quis me cobrar, fiquei satisfeito, mas eu não estava disposto a pagar. Porque eu queria que o bairro onde eu morasse tivesse uma placa de entrada. Eu não é aqui o centro de Bom Despacho, mas é o centro do que eu pude ter como cidadão. Lá eu estou representando 19 famílias que estão pedindo assim, como nós não temos rede de esgoto. Disseram-me, quando eu fui procurar a prefeitura, logo que acabasse aquele bairro novo lá, tem a estátua, eu esqueci o nome. Babilônia. Mas lá acho que vai acabar tão cedo, ele é muito maior. Então eu estou lá esperando. Rede de esgoto, a luz eu consegui esses postos de madeira que eu fiz, fui direto na CEMIG. Depois de manda para cá, manda para lá. E também o que mais me interessa, o bairro na frente do meu, lá é Aparecida. Aparecida tem telefone, público, tem tudo, e eu estou mais perto da cidade, nós não temos isso. Eu preciso da internet, eu estou conseguindo, como funcionário público, pagar a internet móvel. E lá, o dia que falaram que ia passar aquele negócio para espantar os mosquitos, os pernilongos, eu fiquei satisfeito, sabia que ia dar. O bairro Alvorada ia aparecer no sábado, eu fiquei lá com minha família toda, mas não apareceu até lá. Então, são umas coisas simples. Isso aí não precisa de sonegar um tipo de coisa dessa. Lá que em questão de 20 minutos resolve as questões que tem lá no meu bairro. Então, eu tenho que fazer assim. Eu sei que aqui não é esse ponto, mas de caminhar, pedir que algum vereador, se tivesse interesse, de caminhar o presidente para que ele pudesse enviar uma comissão, pelo menos, para ver essa necessidade que nós estamos vivendo lá. E por outro lado, eu estou também demonstrando aqui, eu estou fazendo um trabalho em Leandro Ferreira, como voluntário de turismo, desenvolvimento, turismo sob a ideia de desenvolvimento sustentável. E a cidade virou dormitório. Os alunos, os filhos vêm estudar aqui ou em Nova Serrana, vão trabalhar aqui ou em Nova Serrana, e ela virou um abandono social para voltar o pessoal para dormir. E ali tem uma história muito interessante do Padre Ibério, que é importante. A cidade, toda a época do ano, ela é visitada. E lá eu consegui fazer esse trabalho, então toda quarta-feira, segunda-feira, eu estou lá, pago condição para ir fazer esse trabalho lá, voluntário, porque eu acho que defender a causa de Padre Ibério é muito fácil. É só construir um barco e colocar ele na água, o resto eu faço sozinho. Criar um hotel fazenda, já entrei em contato com algumas pessoas lá de Nova Serrana, que eles falaram, não, isso aí nós fazemos mais que um dia para o outro. Então é só agilizar. Como aqui eu não consegui fazer nem serviço voluntário, não fui convidado, eu chego nos lugares, eu sou mais visto como desconfiado, mas se eu não pude fazer aqui, eu não vou fazer
e acho que vocês aqui, eu fiz na época do Dia do Trabalho, que para mim a essência de tudo está no trabalho. Freud fala que o trabalho resolve a questão da sanidade do homem. Quem não trabalha não tem felicidade, o trabalho é revigorante. E eu mandei o presidente aqui da Câmara, por e-mail, propondo fazer uma palestra do ponto de vista da importância do trabalho, pudesse encaminhar outras coisas, e não fui nem sequer retornar. Não me retornaram nenhuma resposta. Então as coisas às vezes não ficam difíceis só para vocês que são representantes legais da lei, mas para a gente que às vezes queira ajudar, contribuir, demonstrar conhecimento que eu fiz, eu me preparei para isso, e a gente fica até impedido de fazer alguma coisa para a cidade da gente. Não tem nenhuma conotação política. Minha conotação, a essência da política é servir. A essência de tudo é servir. E eu gostaria de servir, que agora estou aposentado, para fugir da dona onça, é bom fazer alguma coisa. E fico nessa esquema, escrever alguma coisa. E estou à disposição dos vereadores presentes, dos que estão ausentes, qualquer um. Falou que é para o bem-estar da nossa comunidade, eu estou presente e faço qualquer coisa. E vou continuar essa luta. Eu acho que nós temos que convidar mais pessoas, né? É igual o dia que eu fiz uma palestra aqui pela prefeitura mesmo, sobre a mulher no Oriente Médio, na zona de conflito, no Oriente Médio, lá em Nova Serrana, tiveram 540 pessoas assistindo essa palestra. Lá no Leandro Ferreira foi 140 estudantes, pessoas. Aqui eu busquei formar 60 no laje, um cafezinho e lanche. E lanche depois árabe. E pronto. 60 pessoas. Então, às vezes, a gente não pode dizer mais. Porque o maior pecado é o pecado que é cometido contra a esperança. Precisamos continuar na luta e a coisa fazer de passo a passo. Porque um dia vai chegar à conclusão que não dá mais para fazer esse tipo de coisa. Permanecer ausente da presença. Eu agradeço muito a presença do senhor presidente, dos vereadores, e volto apostando na causa de vocês. Vocês consigam fazer alguma coisa em benefício da nossa comunidade, porque o povo de Montes Baixos é especial, é trabalhador. Eles não medem sacrifício para o bem-estar da comunidade. Eu falo isso de cátedra. Então, o que precisa fazer mais é levar o conhecimento das coisas que acontecem, que às vezes não chega até o ouvido do povo. Né? O povo é a essência de tudo. Não adianta, nenhum projeto funciona, né? Nenhum projeto político por excelência, ele nasce nas ruas, nas praças e nas escolas. Esse é o projeto. Projeto de gabinete, ninguém existe, não tem sentido isso. O político que não tomar um banho no carro do povo, ele já está pronto para desaparecer. O povo é a pupila dos olhos de Deus. E ninguém joga poeira deles. Os vereadores irão se manifestar. Com a palavra, vereador Ricardo. Senhor presidente, meus caros colegas, público que nos assiste, é sempre muito bom, professor Ronaldo, ouvir palavras como a do senhor, que vem aqui, né, além de trazer suas reivindicações, que são legítimas, que são importantes, e principalmente, né, que irão atender às demandas que existem lá na sua região. Ouvir, né, o senhor falar aqui para a gente, né, como cidadão, como professor, como educador que sempre foi. Volto-me um pouco no passado, quando lembro-me das suas palestras lá na Escola Irmã Maria, lá pelos anos de 81, 82, 83, quando todo ano
nós tínhamos esse privilégio de te receber na Semana da Pátria ou em outras datas importantes para o nosso convívio escolar. A gente sempre costuma dizer que a Escola Irmã Maria é uma escola muito especial para a gente passou por lá por um período, e lá nós tínhamos o Centro Cívico Escolar, que é uma das poucas escolas de bom despacho que tinha, o Centro Cívico Escolar funcionando, era justamente a Escola Irmã Maria, onde a gente comemorava todas essas datas realmente cívicas importantes, né, para a nossa cidadania. Lembro, nós toda sexta-feira tinha lá a execução do hino nacional, do hino da bandeira, quer dizer, esse exemplo de cidadania que a gente tem, que hoje, infelizmente, anda um pouco apagado, né, no cidadão brasileiro. Mas, de toda forma, a gente fica feliz com a sua presença, colocamos à disposição para a gente tentar, né, reivindicar essas melhorias. Quando conversei com o senhor antes aqui, a gente estabeleceu uma amizade grande com o diretor lá da Oi, e através dele eu acredito que a gente possa estar reivindicando essa questão do telefone. Não é assim, é uma coisa que às vezes demora um pouco, mas é como eu sempre digo, né? Tem que ser dado o primeiro passo. Se não dá o primeiro passo, a gente nunca vai chegar no último. Então a gente pode estar encaminhando essa solicitação, e eu acredito que o presidente irá, né, formar a comissão, ou uma comissão que já esteja formada, para que a gente possa estar analisando as outras reivindicações do senhor. E diria também que é importante essa questão que o senhor colocou aí do voluntariado. Bom Despacho realmente precisa de ter pessoas mais participantes. Esse sonho de ver essa Câmara lotada de gente, como a gente já viu em alguns episódios, é um sonho nosso, que eu acho que a partir do momento que a sociedade participa mais, que ela cobra mais, as coisas acontecem mais. Então, é claro que cada um dos vereadores, né, tem a sua responsabilidade, tem a sua história, tem o seu papel, mas eu tenho certeza que se a gente conseguisse trazer mais e mais pessoas para acompanhar o trabalho dos vereadores, eu tenho certeza que os frutos talvez seriam maiores, talvez seriam melhores, e quem sabe a gente poderia resolver tantos esses problemas, né, da nossa sociedade, da nossa comunidade. E o voluntariado é muito importante. Nós também que militamos em outras instituições, né, filantrópicas, a gente vê que esse trabalho, né, que o Rotary, que eu sou rotariano, que as associações de moradores, que a maçonaria, que o Laios, enfim, que esses diversos clubes de serviço fazem na nossa cidade é muito importante. E o papel do senhor tem sido muito importante para toda a nossa sociedade. Nós estamos aí, né, na iminência de completar nossos 100 anos. É importante que existam pessoas como o senhor que se dispõem a contribuir, a colaborar, a ajudar voluntariamente, para que nós possamos ter, né, uma marca boa no nosso centenário. Então, senhor presidente, coloco à disposição para estar acompanhando nas reivindicações, e agradeço a sua presença. Tenho certeza que todos aqui ficaram satisfeitos com as suas colocações. Muito obrigado, senhor. Continua a palavra livre aos senhores vereadores. Vereador Fernando. Senhor presidente, professor Ronan, eu fiquei extremamente feliz, estou extremamente feliz com a presença de Vossa Senhoria aqui. Nós precisamos da sua presença mais frequente, mais assídua, e também da frequência de mais gente que possa trazer reivindicações diretamente de onde elas são aplicadas. Eu quero começar falando sobre a internet, porque tem um episódio na minha vida e na vida do Brasil, pouca gente sabe. Eu tenho orgulho de ser a pessoa que trouxe a internet para o Brasil. A primeira instalação de internet no Brasil foi feita por mim. A primeira rede que interconectou todos os estados brasileiros, baseada na tecnologia de internet, fui eu que fiz. Tenho muito orgulho disso, me deu bastante trabalho, e fui várias vezes chamado de louco por isso. E fui até censurado. Em 1989, eu fui fazer uma palestra
na UNB, Universidade de Brasília, sobre a tecnologia TCP/IP, a internet, cuja entrada no Brasil e no mundo eu achava inevitável, por vários motivos técnicos e políticos que não é relevante eu citar agora. E a Embratel, que então era uma empresa pública, extremamente poderosa, e tinha o monopólio das telecomunicações do Brasil. E tinha acabado de fazer uma grande besteira comercial e tecnológica, que ela tinha investido na sua rede de telex, que era uma tecnologia absolutamente morta, já na década de 80. E porque ela fez esse investimento imbecil, ela queria, sob todas as formas, impedir a entrada da internet no Brasil. E eu fui censurado na UNB. Cheguei lá para fazer a palestra, o auditório cheio, e me cortaram do programa. E o organizador, um professor da casa, me chamou e disse: olha, infelizmente a Embratel mexeu os pauzinhos, o senhor não vai ter como fazer essa palestra aqui sobre a internet. E logo em seguida eu tinha uma outra palestra em Campo Grande e também fui censurado. E a minha vingança foi que em 1992, quando aconteceu a Eco 92 no Brasil, a única tecnologia capaz de suportar, já naquela época, o trabalho da imprensa mundial no Rio de Janeiro era a tecnologia internet, ou a tecnologia TCP/IP. E o IBASE, um instituto fundado, entre outras pessoas, pelo Betinho, o famoso Betinho, irmão do Envio. O IBASE recebeu de uma universidade da Califórnia todo o equipamento necessário para fazer a transmissão, para dar suporte à imprensa mundial, para que a Eco 92 tivesse cobertura ao vivo para o mundo. E a Embratel não tinha condições de assegurar essa transmissão ao vivo para o mundo. E depois da Eco 92, o IBASE herdou todo o equipamento. E ali nasceu a internet oficial no Brasil, juntamente com a FAPESP, onde tinha uma turminha que fazia internet clandestina no Brasil, dentro da universidade. E foi assim que começou a história da internet no Brasil. Embora ela tenha começado, ao contrário do que muita gente pensa, oficialmente em 1974, os estudos da internet começaram em 58, os primeiros sucessos são de 68, e o protocolo que hoje é usado ainda foi demonstrado em 1974, foi adotado oficialmente pelo mundo inteiro em 1981. Por que eu estou contando toda essa história? Para dizer uma coisa extremamente simples. Em Bom Despacho, assim como em quase qualquer cidade brasileira, todo cidadão deveria ter o direito de acesso total, integral à internet a custo zero. Inclui as fazendas, inclui a área rural. Não há nenhum motivo tecnológico, não há nenhum motivo econômico para que isso não esteja acontecendo. O que existe é má vontade política e ignorância. A combinação dessas duas coisas é que torna a internet um problema em Bom Despacho. Não apenas para o senhor, não apenas para o seu bairro. O vereador Ricardinho poderá lhe dizer, com profundo conhecimento de causa, que aquelas grandes empresas que estão na 262, elas têm problema de internet. Não é nem falta de dinheiro, porque elas têm condições de pagar, mas é por falta de planejamento, por falta de vontade política, por falta de decisão. O que eu garanto é que um prefeito sério, uma das primeiras coisas que ele faria na cidade seria ofertar internet para todo cidadão, todo, na escola, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que ele estivesse, porque isso custa preço de banana e traz um grande avanço para o estudante e para o cidadão. Traz grande possibilidade de coletar informações, grande possibilidade de comunicação e grande possibilidade de se desenvolver intelectualmente de um modo geral. Na verdade, coloca o mundo, as informações todas disponíveis no mundo a seu dispor. Então, o que eu sonho para o despacho é isso, internet generalizada. Mas até lá, o caminho que o vereador Ricardo apontou, entendo que é um bom caminho para se tentar resolver isso pontualmente, à medida que os problemas são identificados.
Professor, o segundo item que o senhor mencionou foi a rede de esgoto. É uma vergonha que em 2011, uma cidade como Bom Despacho, que vai completar 100 anos, tenha que ouvir alguém reclamar que não tem rede de esgoto. É inexplicável. Não existe possibilidade de se justificar uma coisa dessa. E muito menos num bairro novo, onde o poder público teria que ter exigido que a infraestrutura mínima fosse colocada no lugar antes da primeira venda do primeiro lote. Mas o que acontece em Bom Despacho? Onde galopa a corrupção. O empreendedor não cumpre o seu papel social. Ele entrega para consumo lotes inadequados. E o custo que deveria ser dele se transfere para o município. A rede de esgoto, o meio-fio, os postos de iluminação devem sempre ser bancados pelo empreendedor. Agora, como é feito em Bom Despacho hoje, graças à corrupção, o empreendedor fica com lucro, o morador fica com a poeira, com o barro, com a falta de água, com a falta de esgoto, com a falta de luz, e o município fica com a obrigação de superar essas dificuldades. É lastimável. Mas mais uma vez o problema estabelecido, não resta outra saída, senão o município se responsabilizar e resolver. Porque rede de esgoto não tem como justificar não existir rede de esgoto, assim como não tem como justificar a falta de energia elétrica. Mas, num ponto mais positivo, num toque mais positivo, num tom mais construtivo, professor, o senhor falou em turismo, e eu lamento muito que o senhor esteja fazendo esse trabalho em Leandro e não aqui. E o senhor não é o primeiro que faz isso. Encontra obstáculo aqui que não encontra em outros locais e acaba trabalhando lá fora quando poderia trabalhar aqui. Eu mesmo tenho um irmão que é médico e faz trabalho voluntário no mundo inteiro e não tem condições de trabalhar aqui adequadamente. Ele trabalha na África, na Ásia, já trabalhou na América Latina, e aqui em Bom Despacho é impossível fazer um trabalho decente e voluntário. O senhor mencionou a questão do turismo, professor. Todo mundo sabe, pelo menos todo mundo que se interessa por economia, que o turismo é uma indústria moderna. Ela traz muito e leva pouco. Então é uma indústria que deveria ser incentivada sob todas as formas possíveis e imagináveis. Há no mundo muitas cidades, desde muito pequenas, como Carmel, na costa oeste dos Estados Unidos, até Paris, na França, que vivem basicamente do turismo. Paris recebe 6 milhões de turistas por ano, 6 a 7 milhões de turistas por ano. Pode-se imaginar o lucro que isso traz para a cidade. E não se pensa que é só Paris. Marrakech tem uma indústria de turismo avançada. Na África nós vamos encontrar uma indústria de turismo avançada em várias cidades, vários países. Na América Latina nós vamos encontrar cidades, no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, que tem uma indústria de turismo avançada, trazendo dinheiro, dando emprego e trazendo venda. E Bom Despacho tem a matéria-prima necessária para isso. Por exemplo, nós temos aqui o Rio São Francisco. Pode-se imaginar, sem muito esforço, quantos esportes podem ser praticados ali. Quantos esportes podem ser incentivados? Desde canoagem, rafting, pesca e vários outros. Nós temos o Miramari, igualmente propício para algumas atividades esportivas. Nós temos aqui grandes atletas do pedal, inclusive campeões nacionais aqui em Bom Despacho, que nunca sequer mereceram o olhar do poder público. Atletas que inclusive organizam aqui corridas com recursos próprios e atraem para cá 50, 60, 100 atletas para participar de corrida. Já imaginou como isso poderia ser convertido em renda no município se fosse feito regularmente um programa regular? Divinópolis agora está implantando um grande projeto de corrida de orientação e o Bom Despachense que quer praticar tem que ir a Divinópolis. Não tem um único episódio no Bom Despacho que poderia estar aqui.
Nós temos a infraestrutura do SESC subutilizada, que poderia ajudar a fomentar a indústria do turismo. Nós temos uma rede hoteleira razoável, que à medida que o turismo crescesse poderia, obviamente, melhorar. Nós temos uma rede de restaurante que surge e desaparece, porque muitas vezes os restaurantes de melhor qualidade eles têm dificuldade de sobrevivência, mas o turismo asseguraria a sobrevivência deles. Então eu fiquei satisfeito de eu falar em turismo. Eu poderia me alongar aqui horas e horas sobre a questão do turismo em Bom Despacho, mas nós precisamos mostrar aos empresários essa possibilidade e mostrar ao poder público que o trabalho unido do poder público com os empresários é capaz de mudar a face dessa cidade, é capaz de atrair emprego e renda, entre outros meios, pelo turismo, como várias cidades têm feito. E, por último, mas não menos importante, quero reforçar 2 tópicos que o vereador Ricardo mencionou. Primeiro, a questão do trabalho voluntário, que é fundamental para qualquer cidade. O trabalho voluntário ele é incentivado no mundo inteiro. No mundo inteiro. Se nós formos aos Estados Unidos, ainda a maior potência econômica do mundo, devemos dizer isso rapidamente porque não sabemos quantos dias mais vai durar, né? Mas por enquanto ainda é a maior potência econômica do mundo. E lá nós vamos encontrar, onde quer que cheguemos, pessoas de 65, 70, 75, 80 anos prestando serviço social. Nos hospitais, a recepção frequentemente é feita por voluntários e somente por voluntários. Geralmente, mas nem sempre, aposentados, que tiram um dia da semana, tiram 2 dias da semana, tiram meio dia, conforme a possibilidade de cada um, e dedicam a atender o próximo no serviço público. Se formos às escolas, às universidades, vamos encontrar essas pessoas fazendo trabalho voluntário. O trabalho voluntário, seja dos novos, seja dos idosos, é essencial para melhorar a qualidade de vida na cidade, de todos nós. E não quero minimizar aqui de forma alguma o trabalho feito em Bom Despacho. O vereador Ricardo já mencionou vários, os maçons. Quero acrescentar aqui os demolês, o próprio asilo é tocado basicamente por trabalho voluntário, tá certo? A PAI tem muito trabalho voluntário e por aí nós vamos. Mas, de novo, o poder público precisa fazer a sua parte também. Não pode só esperar que o cidadão voluntário faça tudo. E às vezes contra o poder público, que é um obstáculo, que é uma zona de atrito, que em vez de facilitar, dificulta. E não podemos esquecer o esporte, onde também temos trabalho voluntário, treinando crianças, treinando jovens, sem apoio do poder público também. E finalmente, professor, pegando a deixa do vereador Ricardinho, a educação cívica. Não aquela educação cívica que alguns de nós já conheceu, eu já passei por elas, que é um patriotismo barato, mas a educação cívica que mostra a importância da cidadania, a importância de se desenvolver conhecimento sobre o nosso país, os problemas do nosso país, as soluções possíveis, a discussão das dificuldades e a discussão das possibilidades. Então, a educação cívica, nesse sentido, de civismo, de urbanidade e de cidadania, hoje é uma falha grave no nosso ensino, gravíssima, e nós precisamos começar no município, que está mais perto de nós, resolver essa lacuna, introduzir, ou em alguns casos reintroduzir, o ensino cívico, de cidadania, de discussão, de participação da população. Então, eu quero agradecer a oportunidade que a presença do senhor aqui nos deu de tratar dessas questões todas. Muito obrigado, professor. Continua a palavra ali para o senhor vereador Marcelo. Senhor presidente, também quero agradecer a presença do professor Ronan, dizer a ele que nós votamos nesse caso de hoje, os loteamentos para ser aprovado, além do esgoto, tem que ter asfaltamento, energia. E dizer também que o senhor de Vossa Excelência vai nomear uma comissão final aí para
ajudar a resolver os problemas do professor Ronan, também dos moradores que veio cá para brigar pela coletividade do bairro dele. Dizer que nós votamos nessa casa também, juntamente com a Copasa, um convênio que prevê também as questões de esgoto do município, a responsabilidade da Copasa. Então, até poderia também, às vezes, se a Copasa não tiver dentro do projeto da Copasa, se não tiver, já tem a responsabilidade de arrumar o esgoto de todos os bairros que nós faz, inclusive até nos povoados, nós votamos nessa casa. Se for a responsabilidade da Copasa, tem que ter, pelo menos, esse convênio também, juntamente com o Executivo e a Copasa, para que possa sanar o problema dos moradores do bairro. O outro vereador deseja fazer outra palavra? Então, mais uma vez, nós agradecemos a sua presença, professor Ronan, convidando a estar sempre presente nessa casa, a sua presença nos honra muito. E eu nomeei a Comissão de Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Meio Ambiente, formada pelos vereadores Ricardo, Yuri, Pedro Paulo, para ir até o bairro e verificar. O vereador Ricardo se prontificou até a ver a questão do telefone e outras questões, e avaliar o que pode ser feito e direcionar o trabalho no sentido de buscar a solução desses problemas levantados. Eu volto a palavra ao senhor para fazer as suas considerações e, se desejar, continuar com a gente. Eu só queria dizer o seguinte: o trabalho voluntário que eu faço aqui, eu faço no asilo. Toda a parte de notificação, o que for escrito, eu faço lá. Toda segunda-feira do mês a gente reúne lá. E o projeto, ele me deu ideia, estava 3 horas da manhã. A gente igual coreano, não dorme de dia, então à noite fica lá. Aí eu liguei a internet e vi a cidade de Niágara, no Canadá. É uma cidade jardim. Não gasta nada para montar, fazer jardim, pronto. A gente ter condição de acolher as pessoas e poder oferecer pelo menos uma flor do visitante. E de lá que eu comecei a ideia do projeto do Padre Ibero. E ele vai nos ajudar muito, porque lá no Nianga tem a escritura dessa capela aqui nos Alves que o Padre Ibero ganhou. E qualquer dinheiro que vier desse projeto, é o meu interesse que ele chega à cidade de Bom Despacho também para ser um ponto de peregrinação de lá para cá. Porque o que está acontecendo em Nianga é uma coisa muito séria. O turismo religioso ele é fantástico. Todo ano, todo mês do ano já está programado. Então vamos ajudar lá e nos ajuda também, né? Porque o Padre Ibero não é exclusividade do Nianga, mas da região. É da região. Então, muito obrigado. Eu vou voltar mais. Nós agradecemos, seja nosso convidado. De acordo com o regimento, a palavra livre aos senhores vereadores. Senhor presidente. Vereador Fernando. Senhor presidente, quero apenas agregar uma informação aqui com relação ao requerimento do vereador Iru. Eu pedi aqui no início do ano passado, e até hoje o prefeito não respondeu, ele está em débito com essa casa, informação sobre a destinação das multas de trânsito. As multas de trânsito, os valores arrecadados com multas de trânsito, têm uma destinação especificada em lei. Elas devem ser usadas, o valor deve ser usado na melhoria do trânsito, na educação principalmente do trânsito. E, infelizmente, passado mais de um ano, o prefeito ainda não informou esta casa, a despeito de reiterado 3 vezes o requerimento, para onde foi o dinheiro das multas de trânsito. E se nós tivéssemos essa informação, nós poderíamos ver se está sendo usado corretamente na sinalização do trânsito, na educação do pedestre, na educação do motorista, no respeito à faixa de trânsito, no respeito à velocidade. Então, quero aproveitar esse requerimento do vereador Iru
para lembrar mais uma vez que nós não sabemos, problema da transparência, né? Não sabemos para onde está indo o dinheiro das multas de trânsito. E na prestação de contas, nós olhamos lá, sabemos que tem dinheiro, sabemos que entrou dinheiro, não sabemos o que foi feito com ele. É lastimável essa forma de governar. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a palavra, vereador Marcelo. Senhor presidente, eu quero indicar aos amigos do presidente aqui que aquela questão da Marca Civil, onde nós fizemos a doação do terreno lá, juntamente com o executivo, já está saindo a escritura definitiva, onde já está gerando mais emprego, parece que vai mais vai contratar mais 20 funcionários agora. Então a escritura já foi publicada no Diário Oficial. E dizer também que aquele galpão ao lado da Marca Civil vai gerar vários empregos, várias máquinas já chegaram lá, onde vai ter uma indústria, uma fábrica de embalagem de plástico, onde vai ser produzido aproximadamente 1 milhão de embalagens por mês. Então, vai ser muito bom para o nosso plástico, as máquinas já chegaram lá e vão gerar muito emprego para a população do nosso plástico. Senhor presidente, Vereador Ricardo. Eu só gostaria de lembrar que amanhã nós temos uma reunião da Comissão do Regimento, 16 horas, com os advogados, né, e nós estamos, eu, o vereador Marcelo, o vereador Roberto, juntamente com a assessoria da Câmara e os advogados que foram contratados para o trabalho, para nós darmos continuidade ou darmos início ao estudo do novo regimento interno, que é uma das propostas, né, a gente renovar o nosso regimento interno, bem como a nossa lei orgânica. E também, senhor presidente, na quarta-feira, né, conforme o requerimento do vereador Fernando, ele também faz parte das comissões, que a gente possa estar analisando esses projetos que estão aí, os que estão dependendo de parecer jurídico, para que a gente possa realmente liberá-los para a votação, né, o que vai, o que não vai, que é importante que o Legislativo tenha o seu trabalho e não pare. Muito obrigado, senhor. Um outro vereador? Nada mais a menos, está encerrada a sessão.